Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 22 de abril de 2025. É terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o deus da guerra, da luta, dos combates. O Marte ele rege o signo de Áries, o signo de Escorpião, e se exalta em Capricórnio. Então, quando a gente pensa nas características de Áries, essa capacidade de impulso, né, de reação rápida, enérgica. Em Escorpião, a gente pode pensar nessa capacidade mais estratégica, nesse controle emocional para agir no melhor momento, né? E em Capricórnio, a gente traz muito essa questão da estrutura, de pensar a longo prazo, né? Pensar no que a gente quer construir em metas assim de que tem mais distância, né? A longo prazo mesmo. Então, no céu de agora, o Marte está no signo de Leão. É bom porque Marte ele tem essa qualidade quente, seca, e Leão também, então ajuda muito, facilita muito essa iniciativa. Só que Leão ele é regido pelo Sol, então ele se volta mais para essa qualidade que diz respeito ao seu próprio eu. Isso pode ser bom no sentido de quando a gente age com coragem, quando a gente age através da nossa autoexpressão. Às vezes o lado negativo pode ser essa reação por por sentir alguma ferida no ego, ou às vezes por questões mais territorialistas, mais possessivas, ai, não estou me sentindo valorizado, não estou me sentindo reconhecido, né? Não estou me sentindo visto. Então, às vezes essas feridas elas podem vir à tona, porque Marte ele vai falar tanto na nossa capacidade de ação quanto também de reação. Tá? Então, às vezes, é aquilo que a gente age instintivamente, a gente nem percebe, às vezes vem muitas vezes por medo, por raiva, né? Através desses sentimentos, da nossa agressividade, que a gente pode reconhecer essas atitudes marciais. Muitas vezes práticas que a gente pode associar, mais comumente que a gente associa para canalizar, talvez para remediar, né? Para a gente saber direcionar melhor Marte, são as lutas marciais, atividades atléticas, né? Mais energéticas, assim, também trazem, principalmente quando Marte está em signo de fogo, que pede mais essa ação, sabe? Então, a gente saber reagir, então, a gente treinar isso, treinar essa reação, sabe? E trazer isso para o dia a dia, porque eu acho que eu já trouxe isso em outros horóscopos, que o leão, por ser regido pelo sol, é aquilo que precisa nascer todo dia, a gente precisa iluminar todos os dias, não é algo que a gente faz por um momento, tá? Então, pensar assim que nessas práticas, sei lá, de autoconhecimento, quanto cotidianamente a gente precisa olhar para nós mesmas e perceber as nossas necessidades, perceber as nossas sombras, o que precisa ser iluminado, né? Mas de uma forma assim natural, assim como o Sol nasce todo dia. Então, às vezes, Marte em Leão pode estar trazendo mais, até fazendo essa comparação com Marte que estava em Câncer, trazendo mais uma certa vontade, assim, de aparecer, de ser vista, reconhecida, de se posicionar, né? Não, o que eu tenho a dizer é importante, eu sou importante. Então, pode ser uma recuperada aí dessa autoestima, desse poder pessoal também, né? Hoje, inclusive, no grupo de meditação tântrica, a gente vai fazer uma prática exatamente pro Manipura, né? Que é o terceiro chakra, que é esse chakra do nosso sol interior. Então, a gente vai trabalhar bem essas questões, se vocês quiserem participar. Hoje vai ser 7h30. Então, às vezes, a gente pode reagir mais quando a gente sente o nosso eu ameaçado, a nossa individualidade, principalmente porque também está aplicando essa oposição com Plutão, já fez essa quadratura, com o Sol, fez uma oposição com a Lua em Aquário, então a gente pode estar nesse cabo de guerra ainda de alguma forma, tá? E o Marte, aonde que ele fica melhor? Aonde que ele fica mais alegre? Quando ele tem algo para lutar. Então, se você não tem nenhuma luta, você não se desafia, você não se coloca em nada, às vezes traz essa ansiedade. Às vezes, se você não sabe como direcionar essa energia, também traz ansiedade, essa angústia. Então, Marte, a casa que ele se sente mais alegre é a casa 6. Os signos eu já falei, né? Que ele sente melhor. Mas a casa é a 6, que é essas lutas do dia a dia, os nossos esforços diários. Então, canalizar essa energia ali seria o melhor, sabe? Para combater a canseira do dia a dia, os desgastes do dia a dia, sabe? Que mais que a gente pode pensar nessa questão da nossa saúde também, combater esses inimigos do nosso corpo, sabe? Combater as doenças, por exemplo, né? Então, eu acho que é um bom dia também para a gente refletir sobre o que vale, né, a nossa energia, o que vale o nosso fogo, o que vale as nossas lutas. E liderar a si mesma, né? Leão é líder de si, comanda a si mesmo. Então, assumir essa voz de comando, de liderança de si mesmo.
Lembrando, então, que a Lua continua no signo de Aquário, que traz muitas essas questões mentais, coletivas, de ideais, de estruturas sociais também, de tecnologias, de renovações, inovações. Como a gente está numa lua minguante, a gente está fechando essa alunação ariana, esse ciclo de Áries, a alunação tem a duração de aproximadamente um mês, então a gente está nessa semana que a gente está minguando. Então a gente pode sentir mais um cansaço, até para que a gente perceba esses pesos, perceba, principalmente como Aquário vai falar sobre aspecto mental, que pensamentos que estão nos pesando, nos oprimindo, nos bloqueando, né? Então, olhar para isso. Ah, ontem eu coloquei um episódio tanto no Spotify quanto no YouTube sobre a Lua em Aquário, um trânsito geral, assim. Não exatamente sobre o dia de ontem, né, que ela estava minguante, que ela está minguante, mas assim, no geral, para sempre vocês olharem para entender, sobre o mito de Ganimedes, que é associado ao signo de Aquário, como que você pode se sentir, o que que você pode aproveitar, tá? Lembrando que a fase sempre modula as características. Mas se vocês quiserem ver, eu coloquei ontem, que daí aprofunda um pouco mais, ou até se você tem a lua em aquário também, pode ser interessante aprofundar um pouco mais. Que mais que eu coloquei aqui? Ah, então eu acho que também a lua em aquário, ela pode trazer um certo distanciamento emocional, que às vezes pode ser indiferença, né? Pode ser essa questão assim de não conexão, mas às vezes pode ajudar no sentido assim de práticas de meditação, de ser observadora, sabe? De ser testemunha de si mesma, de ser uma cientista ali de si mesma, como se você estivesse vendo a si, tipo, fora da Terra, meio que uma coisa astronauta, assim, sabe? Então, tendo um ponto de vista, uma perspectiva maior também, não se identificando, que isso é muito que a gente trabalha nas práticas de meditação, tá? Porque todos os sentimentos, todos os pensamentos, eles vão aparecendo ali. E o que que a gente se fixa? O que que a gente quer aprofundar, tá? É igual quando a gente está ouvindo um rádio, vendo TV, a gente escolhe, tem um milhão de opções ali e passa por tudo. A gente sabe que tem filme de tudo, tem livro de tudo, e o que que você escolhe? Acho que isso também fala muito desse primeiro aspecto do dia, que vai ser 8 e 4, que essa lua minguante em aquário faz trígono com Júpiter em Gêmeos. E esse aspecto ele estava se aplicando desde ontem, então ontem eu trouxe também no horóscopo, falando desse Júpiter em Gêmeos, de abrir essa mente, assim, para conhecimentos, para habilidades, para ferramentas. O que que eu tenho para me limpar, que me ajuda a desapegar? Às vezes é fazendo terapia, às vezes é estudando mais sobre a minha mente. Às vezes, uma prática de respiração já me ajuda a trocar esse ar, né? O ar simboliza os pensamentos. Então, uma prática de respiração, uma prática de meditação. Eu falei para vocês que para mim funciona muito, né? Para mim tem funcionado muito também fazer, que eu comecei a fazer 2 cursos de magia astrológica. Então, esse ritual para os planetas diários, né? Declamando o hino órfico, acendendo uma vela para o planeta, né? Se conectando com as ervas do planeta também me ajuda bastante. E eu comecei a fazer, acho que já faz uma semana, fazer o ritual menor do pentagrama, tanto para banimento quanto para invocação, e o ritual do pilar médio ou do pilar do meio, que também me ajuda a energizar. Então, eu acho que é muito assim, principalmente quando tem esse aspecto ali com o Júpiter em Gêmeos, é experimentar. Isso aqui me energiza, isso aqui me ajuda. E às vezes tem práticas que demandam tempo também. Às vezes você precisa fazer 6 meses uma meditação para ir se aprofundando, para ir, né, trazendo mais essa intuição, trazendo mais essa conexão, enfim, algumas ideias aí do que funciona para mim, mas eu já mencionei isso ontem também. Eu tenho muitos planetas em Aquário, tenho Lua, Vênus, Saturno, também tenho Júpiter em Libra, que também é ar, então eu sou bem ar, né, no sentido mental, assim. Então, tem gente que é mais terra, então realmente precisa de práticas corporais, práticas mesmo, né? Enfim, que mais que eu escrevi aqui? Então, pensar sobre essa perspectiva de Júpiter, né, que traz essas questões de estudo, de espiritualidade, de visão expansiva, de expansão de consciência, o que que você precisa desapegar, o que que você precisa deixar aí, o que que você precisa ajustar às vezes também. Que mais? Essa liberação de apegos mentais. Então, pode ser um momento ali que vem alguns insights, às vezes é através da troca de ideia com alguém, às vezes é lendo, ouvindo, até você mesma pensando sozinha podem vir ideias. Júpiter muitas vezes associado com questões assim de a gente pode pensar em líderes,
acadêmicos, espirituais, né, mestres, em todo sentido, pessoas que têm conhecimento especializado sobre algo, mas às vezes pode vir em forma de um livro, em forma de um estudo também, tá? Pensando que a Lua fala sobre o nosso corpo, as nossas emoções, e ela acaba engatilhando, ela acaba recebendo esses aspectos, essas informações, quando ela faz um aspecto com algum astro, tá? Então, ela recebe essas qualidades de Júpiter, que é uma visão maior do todo. Então, pensar às vezes, né, já que a gente está falando do signo de Aquário, muitas vezes questões que para nós parecem só nossas, Aquário já vê como questões sociais. Então, às vezes, a gente se sente sozinha, porque realmente a estrutura social está sendo construída nesse sentido. Então, às vezes, eu sinto que Aquário ele tira a gente um pouco dessa individualidade e nos coloca nesse sentido de tipo, a gente faz parte de uma coletividade. Então, também pode trazer reflexões nesse sentido, tá? E Gêmeos ajuda a trazer esse movimento, já que Aquário é um signo fixo, Gêmeos ele traz, mas isso aqui, e essa ideia, e essa informação, e essa prática, tá? Que às vezes Aquário é isso, se fixa numa ideia e é isso, vai ser isso para sempre. Que mais? Então pode trazer esse repensar também, né, das suas ideias, das suas crenças, dessa noção de verdade. E pensando que a Lua fala, acho que isso eu já mencionei ontem também, fala sobre comportamento, sobre hábitos, então, que forma de lidar com as suas emoções, que comportamentos que você pode se liberar, tá? Principalmente que afetam a sua mente, que te deixam muito cansada mentalmente, tá? Às vezes essa ideia de controle também, controle mental sobre as coisas. E aí, 18h55, a Lua, que está minguante em Aquário, vai fazer uma quadratura com Urano em Touro. E Aquário, na astrologia tradicional, é regido por Saturno, e na astrologia moderna por Urano. Então, divide qualidades aí com esses dois astros. Urano tem mais essa qualidade de ruptura, né? Do inesperado, das questões tecnológicas também. É, Urano é um planeta invisível a olho nu, então, às vezes, fala mais dessas questões inconscientes. Urano, então, pode falar mais desses pensamentos envolvidos nesse inconsciente mental coletivo, tá? Então, a lua minguante pode favorecer essa quebra de padrões mentais através de comportamentos, de hábitos, às vezes até de objetos. E essa quadratura, às vezes, ela pode intensificar isso, sabe? Às vezes vem muita vontade, assim, de se libertar de algo. Isso aqui tá me oprimindo demais, tá me prendendo demais. Vem uma coisa mais aguda, assim, né? A quadratura traz essa coisa que é mais intensa, que a gente, preciso fazer algo logo, sabe? Sobre isso. Só que às vezes, quando vem também essa energia, às vezes também vem uma certa instabilidade, uma certa impulsividade. Então, eu diria para você já refletir um pouco antes ali, para às vezes pegar essa força de uma forma mais direcionada, tá? E amanhã, então, o Sol vai fazer uma quadratura com Plutão, então a gente já pode estar sentindo esse impacto, né, de coisas ali que envolvem o nosso eu, ou o nosso falso eu, que precisam morrer, que precisam ser transformados, porque Plutão traz muito isso, também traz essas nossas sombras de controle, ou às vezes dessa sensação de falta de controle sobre a nossa própria mente. Na quarta, a gente vai ter essa conjunção de Vênus com Saturno, né, que ajuda muito a entender os nossos limites nas relações, sobre os nossos desejos. E amanhã, 2h07 da manhã, a Lua já vai ingressar em Peixes. Daí já fica mais emocional, mais sensível, mais aberta. Então, aproveitem o dia de hoje para trazer essas reflexões mentais, perceber algum hábito, perceber algo que não faz mais sentido, que está pesado. Como eu falei, pode ser um pensamento, pode ser um comportamento, pode ser um objeto, pode ser uma prática que você já não sente que está te libertando, sabe? Às vezes é algo que já está te sufocando mesmo. Então perceba isso, perceba essas angústias, perceba o corpo. Dentre as partes do corpo, o aquário rege a panturrilha, touro vai reger o pescoço, leão rege o coração, gêmeos rege os braços, Áries rege a cabeça, peixes rege os pés. Eu digo isso porque são os signos que estão em algum planeta, né? E nesse momento, então essas partes às vezes se sensibilizam. Então, procurar entender mais sobre o astro também pode ajudar de alguma forma a remediar, né? Então, o que mais? Acho que é isso para o dia de hoje.
não tem muita coisa, tem esses dois aspectos, e um já estava meio que ativado desde ontem, e Urano já é uma coisa mais inconsciente, mas como a gente está numa lua minguante, é mais esse processo mesmo de ir diminuindo a frequência mental, né? E se cuidando, preservando a sua energia. Eu vou tirar uma carta aqui. No dia de hoje saiu Eurínome, êxtase. Eu vou abrir aqui ela para vocês, para a gente fazer essa leitura, para inspirar no dia de hoje. Aqui. Quando despertei e surgi do caos rodopiante e fervilhante, não vendo outra maneira de expressar o puro deleite, a selvagem alegria, a explosão de energia que senti, comecei a dançar minha exuberância, essa sensação de flutuar num mar, de alegria arrebatadora, perdida e transportada na intensidade do êxtase. Eurínome, ou ampla viagem, é a grande deusa dos povos helênicos da Grécia. Ela é grande deusa de todas as coisas. Ela separa o céu do mar, enquanto dançava nas ondas, criou o vento do norte. O vento do norte cresceu lascivo. Então ela o aprisionou em suas mãos e formou uma serpente que chamou de Ófion. Eurínome fez amor com Ófion, então assumiu a forma de uma pomba para botar o ovo universal do qual proveio toda a criação. Ófion, não contente com o fato de ser uma criação de Eurínome e cocriar com ela, alardeou que era o supremo criador. Eurínome arrancou seus dentes e o baniu. Significado da carta. Eurínome dança na sua vida para dizer que é a hora do êxtase. Ela está aqui para você em toda a sua plenitude, exuberância e entusiasmo. Como você pode proporcionar a si mesmo um êxtase profundamente fortalecedor e alegre? Um caminho é curar suas feridas. Elas ocupam um lugar emocional em seu íntimo. Uma vez curadas, o espaço que elas ocupavam fica disponível para o êxtase. Outro caminho é abrir-se a ele, invocá-lo, senti-lo e deleitar-se nele. Para aqueles que tiveram pouca alegria na vida, a decisão consciente de cortejar, seduzir e provocar o êxtase certamente é bem-vinda. Eurino me diz que quando você tomar a decisão de dançar com êxtase, a vida a desafiará com novas oportunidades para facilitar essa dança. Nas práticas tântricas, a gente tem muito esse movimento da dança para se relacionar com o êxtase da vida. E a dança sendo essa poesia no sentido de dançar com a vida, de, de se abrir para o desconhecido a cada momento e de ir ampliando os nossos movimentos, de ampliando o nosso conhecimento sobre o nosso corpo, sobre o nosso universo, a partir do nosso corpo. Então, nosso corpo sendo o microcosmo do universo, o universo sendo o macrocosmo do nosso corpo. Então, eu acho que é legal pensar nisso, pensando que hoje tem esse trígono com Júpiter que abre, né, essas possibilidades, a lua minguante que pode ser esse processo de cura também de feridas, e esse aspecto com Urano que às vezes essa quebra de padrão que ela pode nos libertar, ela pode nos abrir para outras possibilidades. Então eu vejo que pode estar alinhada nesse sentido com essa carta. Então é isso. Domingo a gente vai ter uma alunação, vai começar a alunação em Touro. Acho que hoje eu já vou lançar a leitura da alunação que eu faço, que traz o conselho para cada uma dessas semanas, para cada uma das fases, tanto através das cartas do tarô, quanto através da análise do seu mapa, vendo onde está cada signo, onde vai ativar cada fase, cada semana. Aí, se vocês tiverem interesse, e as leituras astrológicas do tarô também estão abertas ali nos atendimentos, nos destaques no Instagram. E é isso, então amanhã a gente se fala mais sobre o céu do dia. Boa terça para nós.